Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk. Eu sou o Bruno e eu estou com meu grande amigo Ronaldo. Fala aí, Ronaldo, como é que tá pra hoje? Fala aí, Brunão. Pessoal, um prazer estar aqui mais uma vez, mais um programa, mais um episódio. Deus tem sido bom, né, Bruno, conosco? Bom demais. Nós estamos chegando ao 13º, é isso? Hoje é o 13º episódio. Deus é bom. Deus é bom. Trouxemos aqui convidados muito especiais. Especiais demais. E hoje não foi diferente, graças a Deus. Hoje eu tô numa expectativa muito boa, porque é um assunto que eu sempre ouvi muito na igreja. A gente tem muita curiosidade. Eu, particularmente, nunca participei, né, de um grupo assim, mas eu tinha muita curiosidade até pra saber como é que entra e tal. Quem sabe eu consiga hoje entrar num grupo. Eu acho que hoje você vai sair daqui querendo, com esse fogo ardendo no coração aí. Bom demais. Eu vou apresentar então nossas convidadas. Agora que eu tô ansioso. Pessoal, a gente tá aqui hoje com duas pessoas muito especiais que são servas de Deus. Servas eu falo literalmente porque servem aqueles que mais precisam do nosso serviço, do nosso trabalho, que são os enfermos, né? Então a gente tá aqui com a Neide e com a Cris. Elas são da Igreja Batista, a Neide é da Lapa e a Cris da... É a Igreja Batista Vila Moraes. Vila Moraes. E elas são capelãs, né? Trabalham com esse ministério muito lindo de capelania dentro do Hospital Emílio Ribas. Elas vão contar um pouco das experiências delas para nós, aquilo que elas têm visto no dia a dia, que Deus está trabalhando dentro dos hospitais. Então, bem-vindas. Eu vou começar com a Neide. Tudo bem, Neide? Tudo bem. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Que bom. Né? É uma experiência e tanto que eu ainda... Para mim é tudo novo. Não tinha experimentado ainda. Né? Não tinha, então... É mais fácil fazer uma visita ou tá falando na frente das câmeras, né? Fazer uma visita. Pode ter certeza. Fazer uma visita, chegar, dar um sorriso, é muito fácil. Conquistar o pessoal que está ali, né? Amém. Eu quero aprender essa facilidade hoje aí. Opa! Hoje a gente vai conversar bastante. E a Cris? Tudo bem, Cris? Oi, tudo bem também. Para mim também é um grande prazer a gente falar dessa parte. Ela é bastante impactante, né? Você falar de humanização, você falar de capelania e você abraçar o ser humano no momento mais difícil, né? Que ele se encontra, eu creio que é o momento mais difícil, onde você tem dúvidas, né, do que vai acontecer com você dali para frente. Então é um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vai ser muito bom. E a gente queria começar perguntando um pouco da história de vocês. Como que começou esse ministério na vida de vocês? Quando foi a primeira vez? Como é que vocês sentiram que Deus está me chamando para fazer visitas, para alcançar essas pessoas? Como que foi? Às vezes eu vou direcionando, começar com a Neide assim, outra hora começa a Cris. Olha, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente fica perguntando: o que é que o Senhor quer que eu faça? E eu me perguntei várias vezes. Mas o meu chamado para o hospital, realmente foi uma vez que eu fiquei no hospital. Olha. Deu uma infecção, fígado, o fígado ficou ruim, vesícula, um monte de coisa, e eu tive que ficar internada. Ali foi que eu descobri o meu chamado. Porque quando eu fui medicada e já estava melhor, então tinha umas pessoas do lado do meu quarto, e daí deu uma vontade de ir lá falar de Jesus. Mas eu ainda era nova, eu não sabia nem como falar de Jesus direito. Uhum. Mas só que, como nova, todos os novos convertidos, estava com a Bíblia desse tamanho, né, Lena? Debaixo do travesseiro. Não desgrudava da Bíblia. Não. Daí eu perguntei se eu podia ir naquele quarto. E aí a enfermeira falou: só cuidado com o acesso, né? Então saí empurrando
o porta-soro, né? Sim. E entrei no quarto e comecei a conversar. E ali, foi várias, tinha 4 no quarto. Uma falou, não, eu já sou evangélica, não quero... Aí eu falei, o evangélico não pode ouvir? Mas eu não sabia como abordar. Sim. Aí uma foi e falou assim, não quero. Puxou o cobertor. Aí para mim eu já quase volto. Aí uma outra virou para o canto, aí uma só, que era até uma moradora de área livre, né, que ela estava toda arrebentada. Aí ela falou assim, eu quero. Olha. A senhora pode ler para mim? Aí eu comecei a ler, eu lembro que foi em Lucas. E aí depois, meia sem jeito, e eu fiz o convite. E ela aceitou a Cristo. Olha. Que bênção. E aí quando, no segundo dia, nem vou contar o que houve nessa, é meio complicado, mas no segundo dia eu pedi, né? Eu pedi alta mesmo, eu fui embora. E aí eu saí dali com aquela sede de voltar para o hospital. Só que eu sabia que era meio complicado entrar no hospital para evangelizar. Uhum. Mas aí fui orando até que Deus preparou. Nessa época eu ainda era de uma outra denominação, eu era da Assembleia de Deus, e aí comecei a ir toda quinta-feira. Tinha um hospital que deixava a gente fazer lá. E aí só depois de alguns anos que eu conheci o Emílio Ribas. Aí tive que sair do outro hospital para ficar integral praticamente no Emílio Ribas. Mas precisou eu estar lá, no leito, para descobrir realmente que era aquele o meu chamado. Olha como Deus levou, né, a senhora para o ministério. Ficando doente. E ali iniciou... E desculpa perguntar, faz quanto tempo que isso aconteceu? Ai, menino. Porque de lá Você pra quer cá... mesmo entrar nesse assunto? Pergunta indelicada. Não, mas sem problema. Tem mais de 30 anos que eu estou no Emílio, acho que uns 35, 30 e poucos anos. E nunca parou? Não. Para mim eu não posso nem olhar para alguém que está meio assim, que daí eu já começo a falar de Jesus. Mas é muito bom levar Jesus, meu Deus, para mim vem no sangue, né? Sim. Eu acho que eu nasci para isso. Com certeza. Então é gostoso você falar que é Ele quem... É dele que vem o nosso conforto, o nosso consolo, é dele que vem a nossa paz. E às vezes você encontra pessoas com aqueles olhos assim, tão pidão, né? Aquele desejo de, sabe, sem paz, aí não tem como. É irresistível, né? É irresistível. Às vezes eu pego um livro, eu olho para a pessoa e falo, ai meu Deus, Deus começa a incomodar, aí eu vou lendo ali, mas assim... Aí depois eu vou e falo, você gosta de ler? Aí vou ali para puxar assunto até chegar no ponto. Daí começo a perguntar se frequenta alguma igreja. Isso dentro de ônibus, que é uma maravilha e é gostoso, né? No hospital nem se fala, né? Porque no hospital parece que o povo já está assim, né? Tá totalmente sedento, né? Esperando algo. Alguns, mesmo. viu, menina? Porque tem outros que é mais resistente. Muito resistente. Já peguei alguns que... Tem pessoas que até em situação muito difícil, terminal, assim, ainda assim rejeitam ouvir? Tem, menina. Tem. Tem um... foi logo quando eu entrei na capelania, tinha um... foi uma época de Natal. Eu estava em casa e me senti muito incomodada. Porque a capelania antes fechava no Natal. Mas só que eu fiquei muito incomodada. E daí eu fui. Eu achei que o pessoal estava bem carente. E estavam. Só que teve um em especial, um paciente, que eu entrei no quarto dele e eu estava com a Bíblia, tudo. Eu falei, bom dia, né? E me apresentei, eu sou a Neide, da Capelania Evangélica. Eu vim aqui para conversar um pouco, para orar com você, né? Ele fez assim, eu falei, eu posso ler alguma coisa para você? Ele fazia.
E fazia assim para mim. Aí para me sair, né? Aí eu me fingia assim que não estava entendendo, né? Aí falava, mas você quer que eu chame a enfermeira? Aí ele aí fazia assim. Aí eu falei, você aceita uma literatura? Que a gente leva os livretos, né? Sim. Aí ele fazia assim, ele não falava, ainda era jovem, um menino muito grande, ele quase nem cabia na cama, e ele estava sentado. Caramba. Aí eu falei, mas eu posso fazer uma oração por você? Aí que ele balançou a cabeça mesmo que ele não queria e fez assim para mim, direto. Aí eu olhei para ele, eu amei o menino, mas aí eu falei, que pena, você teve a sua chance. E sabe uma coisa que me entristeceu? Foi que no outro dia eu cheguei, ele tinha dado óbito. Nossa. Então, aquilo foi muito forte na minha vida, porque Deus dá uma chance até o último momento. Então, ele deu óbito e Deus chegou ali e falou, filho, eu estou aqui, né? Uhum. Mas ele não aceitou. Teve outros também, mas os outros é mais, sabe, a gente vai conquistando. Mas esse não teve tempo, porque ele não quis mesmo. Literalmente ele me expulsou do quarto, né? Então, a gente não pode perder a chance, a gente está ali para isso, né? A gente fala, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para teu louvor, né? Amém. Então, é muito gostoso falar do Evangelho, mas a gente encontra de tudo. Só que não é sempre que a gente entra no leito já falando de Jesus, né? Nós entramos ali, vai uma conversa, né? Vai conversando até chegar no ponto. Uhum. Porque sempre tem uma palavra que te leva a falar do Evangelho. Sim. E aí vai perguntando, já teve outras situações que a gente não podia entrar no leito do paciente. Uhum. A gente chegava, se apresentava no andaia, e aí a enfermeira falava, Neide, não pode entrar nesse leito, ele não quer visita de ninguém, nem sua, nem do padre. Aí eu falei, Deus, isso é um desaforo do diabo. Desse jeito. Você tomava aquilo como um desafio, né, também. Aí eu falei, Deus, eu quero visitar esse paciente. Aí comecei a jejuar e orar por aquele paciente. Eu queria entrar no quarto. E aí, antigamente, hoje não, o Emílio está bem reformado, mas tinha uma porta com um vidro que dava para você ver lá dentro. E eu olhei, tinha um outro paciente do lado que eu já conhecia. Aí eu falei para a enfermeira, ela veio, falou que não podia entrar, eu falei, mas eu não vou visitar ele, eu vou visitar o paciente do lado, que eu já conheço. Ah, se for assim, pode entrar. Só que daí eu entrei, e aí ele falou, me apresentei, mas ele foi tão grosso. Aí ele falou assim, eu sou budista, né? Eu não sabia, não sei se eu podia falar o nome, mas tudo certo. Pode. Aí eu falei assim, tudo bem, né? Aí virei para o outro, comecei a conversar. E aí o outro entregou a vida para Cristo, mas só que assim, você está conversando, mas a sua ideia está aqui atrás, né? E foi bem interessante que eu orei pelo outro, depois eu me virei para ele e falei assim, você falou que é budista? Aí ele falou, sou, mas bem grosso. Eu falei, sabe uma coisa que eu não entendo? Eu nunca soube, ninguém nunca me explicou. Quem fundou o budismo? Aí ele olhou para mim assim, ele falou, mas como assim? Eu falei, não, é porque eu já fui de uma seita, né? E falei o nome da seita e tal, e falei o nome do fundador. Aí eu falei, mas do budismo ninguém nunca falou. Ele falou, não é assim. Era tudo que eu queria. Aí ele começou a falar sobre o budismo, e era uma filosofia milenar, e foi falando. Fiquei uns 40 minutos sem abrir a boca e ele falando. Daí eu falei assim para Jesus, Jesus, olha, eu vou me converter ao budismo desse jeito, né? Mas foi muito interessante que daí
eu falei assim, olha, eu vou ter que sair, tá? Eu posso voltar? Ele falou, pode, a senhora é bem-vinda. Tá vendo? Era tudo que eu queria. Daí, nos dias que se seguiram, eu ia lá, ele já me chamava de minha amiga e fomos ficando ali. Só que eu nunca entrava no evangelho, era só umas pinceladas. De vez em quando e chegava enfermeiras que eram evangélicas, e aí eu falava, quer que eu saia? Ela falava, não, Neide, não precisa, vou fazer só um procedimento. E elas começavam a falar de Jesus ali, e ele ouvindo. Daí passou o tempo e a gente ali. Eu não oferecia literatura, nem oferecia para orar. Saía normal, tchau, até amanhã. Aí passou um tempo, ele estava com dor no pulmão. E ele gritou assim, ai, Jesus. Aí eu falei, Jesus, ele está chamando o senhor, né? Aí eu falei assim, escuta, você crê na reencarnação, é isso? Você morre e volta, é isso? Aí ele falou, Eu falei, então, mas você está sofrendo agora, você está com dor. É por algo que você fez agora ou alguma coisa que você fez no passado? Aí ele parou, pensou, minha amiga, isso ninguém nunca sabe. Eu falei, olha, eu sou mais aquela parte da Bíblia que fala e nos é dado morrer uma única vez, né? Então depois eu vou comparecer diante do trono do Senhor. Só isso. Aí parava o assunto e ia outro. Até quando chegou ele teve alta, mas ele tinha 2 doenças mortais mesmo, uma que era câncer e o outro que ele era soro positivo. Mas ele teve alta. Aí quando eu cheguei no quarto dele, ele falou, minha amiga, vem cá. Eu recebi alta. Eu falei, ai, que legal. E comecei a bater palma, né? Aí ele falou assim, eu falei, e agora? Não, e minha amiga, nem vou comer, eu vou pedir para minha mãe para colocar água na banheira, que eu vou tomar banho de banheira, não sei mais o que, e vou comer fígado com não sei o que. Aí ele falou, e eu vou fazer uma coisa, minha amiga, eu vou te falar uma coisa, para o budismo eu não vou mais. Eu falei, meu Deus, e ele falou, porque lá perto de casa tem umas irmãs que oram. Olha. E eu vou pedir para minha mãe para chamar elas para fazer oração lá em casa. Olha. Não precisou muito, entendeu? Não precisou de eu chegar lá e falar da religião dele, nem de nada. Só as pinceladas que a gente dava falando de Jesus já foi o suficiente. Os olhos deles foram se abrindo aos foram poucos. se abrindo. Então, aí eu tinha literatura, que era um livreto, e tinha um que falava assim, quem se importa comigo? E aí eu tinha vários livretos, eu falei, eu nunca te ofereci nenhum livro, você aceita um? Ele falou, deixa eu olhar o que você tem. Eu falei, Senhor, por favor, faça com que ele aceite esse, porque lá dentro tinha um convite. Aí ele falou, olha, esse aí tem uma paisagem muito linda, eu quero esse. Olha. Aí foi embora, nunca mais eu vi o menino, né? Mas esse tipo de coisa que a gente tem que saber como ir conquistando. Sim. Né? Sem apontar o dedo para a religião, de nada. Mas tudo isso só foi possível porque você entendeu ali quando você estava no leito, o seu chamado, né? E é lógico, para cada um tem um jeito diferente, sim, né? Eu queria ouvir até a Cris falar também como foi para ela essa experiência. Mas todas as pessoas que passam por aqui, a gente fala exatamente isso. Chega um momento que você se encontra com uma necessidade e que Deus, ele te toca de uma forma que é incontestável. Você sabe que é ele, né? Sim. Parece que foi isso que aconteceu com você, né? Era incontestável. Eu tinha que fazer aquilo. Você falou, eu nasci para isso. E esse momento chega para todo mundo. Exatamente. Então é bom que a gente repare. Se você tá nesse momento, é o Senhor te chamando pro evangelho. Exatamente. E eu queria ouvir de você, Cris. Como é que foi também para você? Então, eu trabalho na área da saúde já há 38 anos e foi interessante que eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas só em 2005.
Quando eu cheguei lá, eles não tinham ainda o Hospital do Câncer, né, que foi feito o ICESP. E aí eu tinha que dar a volta pela doutora Arnaldo para chegar no Emílio Ribas. E aí, nesse tempo, eu percebi que lá no Emílio Ribas tinha um coral com o pessoal da limpeza, né? Então, sempre tinha os cultos na quinta-feira e o coral cantava lá na quinta-feira, nos pátios ou nas apresentações que eles faziam ali durante o dia. E aí eu perguntei para uma menina, né? O que acontece? Por que tem esse coral, né? Porque eu não sabia nem como que era um trabalho de capelania, né? Talvez é o caso de vocês, né? Não faz nem ideia de como funciona. E falaram, aqui tem uma capelania evangélica. Aí eles construíram o ICESP, eu comecei a atravessar pelo ICESP para chegar no Emílio Ribas, quando ele ficou pronto, porque era o acesso mais fácil, né, para chegar no Emílio Ribas. E aí todos os dias, alguém me parava no ICESP para me fazer alguma pergunta. Moça, aonde fica? Moça, você trabalha aqui? Moça, aí alguém chorando. Então, é muito comum, né? No ICESP é o Hospital do Câncer, ou é o próprio paciente chorando, ou é o familiar, ou é a hora que termina de receber um diagnóstico difícil e tudo. E aí eu comentei isso lá no HC, né? Eu falei assim, gente, é incrível, eu vou parar de passar pelo ICESP, porque todo dia uma pessoa me para. Aí uma amiga nossa lá, que é cristã, ela falou, você já pensou que isso pode ser um chamado de Deus para sua vida? E aí eu falei, nossa, sabe uma coisa interessante? Lá no Emílio Ribas tem um coral que canta sempre na quinta-feira. E eu não tinha visitado ainda a capelania, não conhecia ainda a Neide, nem nada. Aí eu peguei e fui atrás para saber quem era aquele coral, de onde ele vinha, como que funcionava, porque eu não tinha me interessado de fato. Eu era bem igrejeira, tinha muitos cargos na igreja e assim, fazia parte de muitas coisas e não achava tempo, não tinha tempo, né, para fazer capelania ainda. Aí eu achava impossível aquilo. Mas aí eu peguei e comecei a participar dos cultos com os pacientes, que depois mais para frente vocês vão ouvir. E aí ali no primeiro culto com os pacientes que eu fui, eu falei, eu acho que é aqui mesmo que eu vou ficar, né? E aí o linguajar, tudo que é feito é muito diferente de tudo que a gente tem costume de acompanhar dentro da igreja, dentro, né, do seu casulo, sabe? Porque lá todo dia é um dia novo, todo dia é uma história nova, todo dia é uma história diferente. Então aí eu percebi que de fato era aquele ministério mesmo que Deus tinha me chamado, estava me chamando para fazer. Então isso aconteceu em 2014, agora eu tô já fez 10 anos, né? Que foi em outubro de 2014 que eu fui no primeiro culto lá, então fez 10 anos, né? Que eu tô lá com eles, com a Neide, e a gente tá caminhando nisso. Que bênção. E o caso da Neide, ela fica integral, né? Exatamente. No seu caso, você divide com o seu trabalho. Exatamente. Na saúde, né? Exatamente. Então, a Neide é a capelã, né? E aí ela é a responsável e ela faz todos os dias de segunda a sábado, né? E nós que somos os voluntários escolhemos um dia da semana ou eu, os dias picados, né? Eu vou meio que administrando, sempre correndo, no meio, no almoço, no não sei o quê, e assim eu vou fazendo capelania ali, o que é necessário e o que a gente vai conseguindo fazer. Eu faço música de noite, né? Tem um grupo à noite que vai e a gente faz música. Ou então, às vezes, de dia, tem o culto com os pacientes e tem as atividades. E a gente vai... O voluntário, ele vai se dividindo assim. É uma vez por semana, 4 horas. Legal. Que trabalho lindo, né? A gente, às vezes, ouve pouco, né, Bruno, nas nossas igrejas, sim, falar de capelania. Não são todas que têm ministérios assim, que tem... Aliás, são poucas, né? Que tem pessoas com um ministério específico e é um trabalho muito necessário, né, e muito bonito, né? Geralmente a gente vai, o que a gente mais ouve na igreja, vamos visitar o enfermo,
vamos visitar tal pessoa. Mas assim, Sim. não fala do projeto, do trabalho, do capelão. Como que funciona? Eu fui entender um pouco mais porque o meu chefe, ele fez um curso agora, né? De capelão. E aí ele começou a falar, olha essa experiência de tal pessoa, olha esse pastor que ele falou. E eu fui ouvindo e aí eu fui entendendo o que era mais. Então, mas assim, nas igrejas ainda há um bloqueio, pelo menos nas que a gente frequenta e assiste. E até pregadores não falam muito sobre esse trabalho, que é um ministério lindo. E que a gente vai ouvir muito mais daqui pra frente. Ah, muito mais. Eu quero ouvir bastante experiência ainda, mas foi só uma introdução. A gente quer apresentar aqueles que abençoam esse programa para fazer com que a gente consiga, né, conversar, trazer vocês, que são os nossos patrocinadores. E a gente já quer agradecer a todos eles pelo apoio, pela ajuda. Sempre ajudando. Em primeiro bastante. lugar, eu quero falar da Agência Verbo. A Agência Verbo é uma agência de marketing digital e conteúdo. Eles são incríveis, fazem um trabalho muito bom. Então, você que tem aí sua igreja, sua empresa, seu negócio, seu projeto, ou projeto pessoal ou profissional, e você quer estar mais ativo nas redes sociais, fazer materiais de divulgação, marketing, conteúdo pago, tráfego pago, criação de conteúdo, a Agência Verbo é a agência certa para você entrar em contato. São servos de Deus também. Então, entre em contato com eles. Eu vou deixar aqui o telefone que eu sempre deixo. Esse telefone é um WhatsApp também. É esse aí. É o 15 98807 4898. Pode chamar no WhatsApp ou pode ligar e fala do seu projeto que eles vão saber te ajudar. Que Deus abençoe o pessoal da Agência Verbo. Deus abençoe. E tá aí as melhores escolas de Carapicuíba e região. Deixa eu virar meu boné, que esse é o meu momento, né? Que faço a propaganda do lugar onde eu trabalho. Então esse momento é onde eu faço uma propaganda minha e deles. Essa escola é sensacional. Se você quer uma escola cristã pro seu filho, que tem o ensino Mackenzie, que é acolhedora, que é inclusiva, essa é a escola certa. Nós temos infantil, nós temos fundamental 1 e agora fundamental 2 em 2025. Matrículas abertas. Galera, tá acabando as vagas. Olha, eu posso falar isso porque eu cuido disso, Ronaldo. Primeiro ano a gente já quase não tem vaga. Segundo ano eu fechei uma matrícula hoje, a última da tarde. Terceiro ano eu já não tenho mais vaga. Então você precisa correr, senão você vai perder a sua vaga. 2025 tá aí, corre lá. Fala que você assistiu, você viu eles pelo Querigma Tal, que você vai ter um descontinho legal. Acesse o Instagram deles, você vai ver o trabalho que eles fazem, que é muito legal. Chama no WhatsApp e você vai ficar muito feliz, sua família vai ser abençoada. Amém. Posso falar da The Make hoje? Por favor. Normalmente você que fala, mas eu também sou muito grato à The Make pelo apoio que tem nos dado. Então, o que é a The Make 7, né? É uma empresa de consultoria para melhorar os processos da sua empresa. Então, se você tem uma empresa, tem um negócio e às vezes não sabe como organizar um processo, às vezes você não consegue potencializar seus lucros, a The Make, ela oferece soluções inovadoras, ela vai estudar seu caso, ela vai trabalhar junto com você para os seus números, para o seu negócio poder crescer. Então, é uma equipe experiente, dedicada, que consegue aí te ajudar a melhorar seus processos, eficiência operacional, transformação empresarial, inovação em processos. Eles usam aí diversos processos inovadores, da atualidade, né? Nada daquelas coisas antiquadas, ultrapassadas. Não, a The Make é atualizada. Crescimento sustentável, soluções empresariais. Então, entre em contato, tem ali a página do Instagram, @TheMake7, tem também o e-mail, tá aí na sua tela. Procura por eles que eu tenho certeza que o negócio da sua empresa, o seu negócio vai mudar. Show, beleza? Obrigado, The Make. E bora voltar aqui com os assuntos. Eu vi um assunto aqui que é o próximo, que eu acho que é um dos mais esperados, que falam, que a gente tem muita curiosidade das histórias e tudo, e do que vocês vivem. Mas eu acho que pra gente dar uma introdução legal pra galera, eu queria que vocês explicassem o que é de fato, a gente deu uma introduçãozinha, mas o que é de fato o capelão, né? E como ser um capelão, como ser alguém que também tá junto nesse contexto. Pode ser a Neide. O que é um capelão? O que é a capelania também, porque tem muita gente que não sabe. Olha, o capelão em si tem que estar realmente
Como é que eu vou explicar isso? Tá bom. Você tem que se despojar de você e se dedicar inteiramente ao outro, né? Certo. Então, é uma prática que nós temos o quê? De oferecer conforto, consolo, saber ouvir, né? Falar, a gente mais ouve do que fala. Uhum. Não é no nosso dia a dia que a gente mais fala do que ouve, né? Mas no hospital, realmente, você tem que saber como abranger, como se dedicar a um paciente ouvindo, oferecer o seu ombro. O capelão tem que estar ali disposto realmente a saber como você vai tratar aquele paciente. Até mesmo, muitas vezes, a gente nem desvia os olhos dele. Fica direto ali e ouvir aquilo que ele quer. Então, a capelania em si, né, é isso. É ouvir, ouvir e ouvir. Muito mais do que você vai falar. Porque muitas vezes aquele paciente, ele não quer nem ouvir falar, ele não quer saber você falar de Jesus naquela hora. Ele quer falar dele. E você tem que saber como ouvir. A capelania já ensina, quando a pessoa vai entrar, a saber como ouvir. Tem pessoas que têm muita sede de falar. Já colocar até Jesus goela abaixo. Né? E não é assim. Sim. Você tem que saber ouvir, oferecer seu ombro naquela hora, porque a pessoa, ele quer muitas vezes ser confortado, ele quer alguém para ouvir as suas queixas, a sua dor. E aí nós estamos ali pronto para isso. É saber confortar, consolar e ouvir e pronto. E no leito, muitas vezes, eles querem até mostrar algo, né? Exemplo, ele fez uma cirurgia. Uhum. Ele quer mostrar aquilo lá. Ou se ele está com alguma fístula, né? Uma ferida grande, ele quer mostrar aquilo. Uhum. E você tem que saber como olhar para aquilo ali, sem você fazer assim, aquele rosto de espanto. Não, é normal. E aí, às vezes, eu falo, não precisa mostrar. Não, mas eu quero que a senhora veja. Você desmaiaria, Bruno? Meu, eu tenho uma doença, assim, eu acho que é. Eu não passo mal se eu ver, mas se a pessoa for me falando, eu tenho uma ferida que ela é grande, ela é vermelha, eu começo a ficar assim já. Imaginando e aquilo vai me dando um negócio, eu começo assim. Agora vendo, eu acho que eu consigo. Vendo, eu consigo. Mas é bem complicado, porque tem umas que quando você olha, você não sabe. Você tem que ficar olhando, não pode tirar os olhos e olhar para ele com compaixão realmente, porque ali é que está a dor dele, né? E a gente também tem que ter aquela conversa bastante, né, com os profissionais de saúde, saber também como tratar com eles, porque o profissional da saúde também necessita de conforto, de consolo. Verdade. E muito. Porque tem uns que saem daquele emprego, sai do hospital, vai para outro. Tem pessoas que têm 3 empregos. Eu falo, quando que você dorme? Porque eu amo dormir, eu falo para a pessoa, né? Durmo até no ônibus. Aí, mas eles também precisam de conforto e de consolo. E precisa de alguém para estar ouvindo. E nós, como capelania, a gente tem que estar disposto a isso, né? Eu me dedico muito e me cobro muito, porque principalmente nos trabalhos que nós fazemos o tempo todo ali, o quanto eles esperam. Uma palavra que você dá, a esperança, o que eles querem, né, que eles não têm, e que a partir daquela palavra eles começam a ter. Então, a gente tem que estar, a capelania tem que estar, não é uma coisa assim feita de qualquer jeito. Tem que ter uma dedicação e muito amor no coração.
Porque se for fazer um trabalho de qualquer jeito, é melhor não ir. Né? Tem que estar disposto. Eu ouvi falar, vocês podem me confirmar, mas eu ouvi uma pessoa falar assim, né, em determinado momento: capelania não é evangelismo. Capelania até tem a parte da evangelização, só que é um pouco mais amplo do que isso, né? Porque tem pessoas que às vezes querem ir num hospital ou querem ir visitar alguém e já quer, às vezes não tá muito sensível à pessoa e quer entrar falando... Já com evangelho. Ou até declarando cura, colocando na mão, né? Então, faz sentido, não é isso mesmo a ideia, né? A ideia é mais ampla que isso, né? É bem mais ampla, porque nós temos que... É como eu falei, a gente tem que ouvir o paciente. Se tiver chance de você falar do evangelho, né? Tudo certo. Mas, às vezes, o paciente, naquela hora, ele só quer um conforto. Ele só quer alguém para ouvir. Sim. Nós oferecemos depois uma literatura e oramos. Só que depois você vai dar uma assistência maior. E com o tempo você vai entrando no evangelho. Não precisa ter aquela pressa, porque quando eu entrei também, logo no início, eu falava para minha treinadora: você não falou de Jesus. E se esse paciente morrer? Aí ela falou: não morre, Neide. Ela era assim, uma voz bem: não morre, né? Deus não vai deixar. Aí, com o tempo que eu fui aprendendo, que era mais fácil você ouvir do que você falar. Você fica muito mais à vontade depois para levar Cristo, né? E só a oração que você faz já é tudo. Então, não precisa, a capelania não é evangelismo mesmo, não é. Porque senão era muito fácil chegar lá já panfletando. Tem gente que gosta de chegar e já dá literatura, um Deus te abençoe e tchau. Não é isso. Você tem que saber ouvir. Né? Então, isso é muito importante. Sim. Se eu quiser, por exemplo, eu quero ser um capelão, eu quero participar. Eu chego, amanhã eu vou lá com vocês. É assim que funciona ou tem uma preparação? Não é assim que funciona. Assim, complementando o que a Neide falou, e também respondendo o que você acabou perguntando, a gente pensa na capelania hoje como humanização. Então, ela faz parte da humanização. Então, quando você vai atender uma pessoa no hospital, um paciente ou um profissional, você vai atender ela na sua completude, né? Então, você vai atender ela na parte sentimental, espiritual, pessoal. Quando a gente entra num quarto, primeiro a gente observa todo o ambiente em si, para depois a gente começar a conversar com o paciente, né? E para chegar nesse ponto e para você conseguir chegar dentro do quarto, nós temos um curso, e aí esse curso ele é preparatório, né? Então ele vai te preparar, né? Mesmo vai te capacitar para você saber como que você lida em todas as situações, como que você também se comporta em todas as situações dentro de um leito, que você precisa obedecer até as regras de biossegurança e tudo, igual eu tinha comentado, né, com você. E para depois só você começar a abordar o paciente. Eu tenho uma história que foi o primeiro paciente que a Neide pegou e falou para mim assim: Cris, vai lá e visita esse paciente. Quando eu cheguei lá, foi o primeiro. Eu fui, né, com medo até e tal, mas ela falou: você é funcionária? Vai ser fácil, né? Você chega no corredor, me deu toda, né, o aparato. Eu já tinha feito o curso, já tinha feito o acompanhamento, né? Igual a gente chama do estágio, né? Do tempo de estágio, tudo. E eu fui. Quando eu cheguei no quarto, eu peguei, me apresentei, igual ela falou, né? Eu falei: boa tarde, meu nome é Cristiane, eu trabalho na anatomia patológica, aqui eu estou representando a capelania evangélica e eu vim conversar com você. Aí ele, virado do jeito que estava, ele não me respondeu. Aí eu achei estranho, porque a Neide falou, enfatizou tanto que eu tinha que ir naquele quarto, né? Aí ele não me respondeu.
Aí eu peguei e falei, bom, vou fazer igual a Neide falou, vou fingir que eu não entendi, que ele não me respondeu e vou me apresentar de novo. Peguei e brinquei, fechei a porta, abri a porta, aí eu falei, boa tarde, meu nome é Cristiane. Aí ele pegou e falou, agora vocês já cumprimentam? Aí eu achei estranho. Aí eu falei assim, por quê? O pessoal da capelania não tem vindo aqui te visitar? Aí ele falou, a Neide tinha falado comigo para eu ir, mas eu acho que ninguém ainda tinha visitado aquele paciente, né, da gente. Aí ele falou, porque tem um médico que vem aqui todos os dias, ele abre a porta e ele lê um texto, mas ele não cumprimenta e vai embora. Olha. Então ele achava que ele estava fazendo o papel dele, né? Que ele só abre a porta, lê um texto e vai embora. Acabou. Aí eu peguei, eu lembro que não era a Neide que estava lá, estava uma outra voluntária, né? Como eu. Aí eu comentei, aí ela falou, eu acho que esse paciente é o que a gente vai começar agora mesmo e tudo. Aí eu contei o que tinha acontecido. Aí ela pegou e falou, então, acontece. Às vezes as pessoas estão achando que estão fazendo um grande trabalho, mas às vezes por ser médico, ou por trabalhar muitos anos na área da saúde, ou por ser pastor, ou por ser, acha que já está preparado e pode chegar de qualquer forma. Então é importante mesmo você tendo todo o aparato e você tendo todo o conhecimento do mundo, específico o da capelania, a visita hospitalar, né? Então precisa de fato passar pelo curso, fazer o treinamento para entender todo o contexto e saber exatamente como que você se comporta com cada pessoa de forma diferente. Muito legal, porque às vezes a gente acha que é isso, né? Vocês vão lá, eu vou lá junto. E aí acaba confundindo, porque eu fui criado em igreja, aí minha mãe era das irmãs da oração. Aí as irmãs iam lá e oravam por enfermeiro. Eu ia junto, eu tava lá junto. E via, aí você via alguém falando alguma coisa e tal. E aí você cria esse contexto achando que lá vai ser igual. E aí, às vezes, você, igual esse médico, né? Acaba mais atrapalhando do que ajudando. Porque cria uma distância do paciente, exatamente, do capelão, né? Porque ele achava que todos eram daquele jeito. Não tinha, exatamente, teoricamente, uma educação ali de falar um bom dia, de perguntar como ele estava. E exatamente, é o que a Neide falou. Exatamente. O ouvir abre portas. Eu faço terapia e o meu psicólogo às vezes, como é que foi seu dia? Eu começo a falar. Falei, eu tô com esse problema. Ele falou, como é que você acha que você tem que solucionar? Assim, é isso. Falei, caramba, eu tô pagando pra você, pra eu dar a minha resposta. Mas muitas vezes nós temos as nossas respostas, mas nós precisamos de alguém para direcionar ela, né? E acho que o capelão tem muito esse tato, né? Exatamente. E precisa ser treinado isso, porque não é qualquer um realmente. Sabe, uma das dificuldades nossa é com os pastores. O pastor em si, ele já chega querendo, já assim, eu faço, né, na igreja e aqui não vai ser diferente. Só que quando depara na capelania, ele tem o mesmo treinamento que uma pessoa que não tem, né, a bagagem que ele tem. E lá na capelania do Emílio mesmo, antes de eu dar a oportunidade para ele pregar num culto, principalmente, ele tem que pregar para mim. Mas desafio, né? É um desafio. Eu falo, então, você preparou um texto? Preparei, então prega para mim. Olha. Mas é bem assim. Mas os pastores ficam meio ofendidos? Não, assim? tem uns que tem aqueles que é exaltado, mas Deus nem deixa muito tempo. Mas tem uns que é mais simples. Aí então ele vem com essas... vai pregando ali do jeito que prega em igreja. Eu falo... Porque tem palavras que na Bíblia, que a pessoa que está do lado de cá, né, que nunca ouviu falar sobre Jesus direito nem nada, não entende. Aí eu falo assim, eu não entendi essa palavra que você falou. Né? O que você quer falar com isso? Eu não entendi. Aí, ou então, teve um que eu falei assim, escuta, estava o culto, e eu achei que aquele pastor, ele estava preparado. Aí eu falei, você pode trazer a mensagem? Como é que... Aí ele falou, não, irmã, posso?
Aí eu falei, eita, se entusiasmou muito. Mau sinal. Aí ele falou, eu falei, mas... Aí ele folheou a Bíblia, tá? Aí eu falei, mas aonde você vai pregar? Ele falou, irmã, aquela mensagem lá que Jesus fala, eu vou vos preparar lugar. Meu Deus. Aí eu falei, o culto já estava lá, correndo, né? Eu falei, irmão, olha para os pacientes. Pergunta se algum deles ele quer ir lá agora. Aí ele ficou muito sem graça. Eu falei, então, você vai ter que preparar outro texto. Aí eu sei que ele preparou um outro que também não deu certo. Eu não lembro qual foi. Aí ele ficou meio nervoso, ele falou, pede para não sei quem. Ele vai saber, ele já está aí há mais tempo. Mas é sempre assim, porque eles vêm com aquele jeito e... Onde já se viu chegar para um paciente e falar que Jesus, do jeito que Jesus falou, eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, né, estejais vós também. Pronto. O paciente vai falar, chegou minha hora. Só faltou falar, vamos cantar aquele hino mais perto. Isso. Então eles pregam, todos eles que vão, qualquer um, tanto faz o pastor como o voluntário mais simples ou qualquer um, antes de levar uma mensagem, tem que pregar. Tem para a gente ir corrigindo. Não é que vai tirar o que a Bíblia está falando. Sim. Mas é mudar algumas palavras que é para a pessoa entender. Sim. Porque tem palavras muito, muito difíceis de se entender. Sim. Então a gente tem que... Mas tem pastor que é bem... Tem um que vai assim, já falando, eu tenho isso, tenho aquilo, aí começa, né, mostrar o currículo. O currículo vai longe assim, né? Eita. Só que ali não adianta, você tem que ter o Espírito Santo do Senhor, você tem que ter humildade principalmente. Verdade. Porque você vai lidar com pessoas, né, desde o morador de área livre, como médico, como tudo, mas todos eles, a necessidade maior é saber de Jesus, é ouvir de Jesus. Não é a parte teológica, não. Então você tem que ter a humildade de saber o que você está falando, né? Mas tem uns que não, que quer já... Teve uma vez que me deixou falando sozinha. Pegou a bolsa dele e foi embora. Olha. Porque ele não queria realmente... A gente estava explicando como seria lá no leito, né? Ele não quis ouvir, foi embora. Porque ele já era pastor, era professor de seminário, de não sei o quê. Mas ali não é lugar para isso. Né? O Ronaldo também é de seminário, é tudo. Mas pergunta como é que ele prega no leito. Né? Na humildade mesmo, vai ali devagarzinho né, e leva Cristo mesmo, não é a parte teológica. O paciente nem entende isso. Né? Verdade. Como é que Jesus veio? Ele veio, né, todo engravatado, não. Um jeito simples e humilde que carregava multidões e ainda carrega até hoje, né? Então é a humildade que é isso. É muito interessante. A gente até vê coisas assim no seminário, né? Pessoal, cuidado quando vocês vão em certos lugares com o que vocês vão pregar, né? Não dá... Tem pessoas que pregam nos presídios, penitenciária. Será que lá é lugar de você... tem determinadas coisas que você não pode falar do jeito que normalmente se fala na igreja, porque as pessoas, elas estão ali encarceradas, não vão sair dali tão rápido. Então, né, dependendo do jeito que você fala, é ofensivo, ou então a pessoa cria falsas esperanças. E acho que no hospital é a mesma coisa. Ali você está falando para pessoas que não queriam estar ali, mas estão enfermas. Então, você, né... A gente estava conversando um pouco antes. Você não pode prometer cura, declarar cura, né? Porque a vontade de Deus para cada um é diferente. Ou também não pode fazer a pessoa acreditar que ela já vai subir, né? Não é hora disso, né? Então, é muito legal ter essa visão de vocês que abre nossos olhos, né? Não, e decretar a cura é realmente
uma coisa bem errada, porque o paciente acha que já foi curado e deixa o tratamento. Teve uma menina, ela tinha 12 anos, antigamente lá no Emílio, hoje não tem, mas tinha muita criança. E tinha uma especial que ela tinha 12 anos e ela se cuidava. Se cuidava e cuidava do pai, que era alcoólatra. Ela era vertical, né, que já nasceu com o HIV. E aí a mãe morreu e o pai que cuidava dela, uma tia, mas o pai era alcoólatra. E ela obrigava o pai a tomar o remédio. E ela tomava também. Até que uma tia resolveu levar ela numa igreja. Né? Não vou falar o nome da igreja. E lá falaram para ela assim, olha, se você continuar tomando o remédio, você não está crendo em Deus. Meu Deus. E a menina parou de tomar o remédio. Meu Deus. E aí passou um tempo, aí vai definhando, né? Vai ficando, a imunidade vai caindo, aí vem as oportunistas, que é pneumonia, tuberculose, essas coisas. E a menina chegou bem grave lá. Tinha uma médica na época que ela era muito brava. Eu tinha medo dela, porque ela era brava. Então, mas aí veio recado, o Neide, a doutora quer falar com você, falou o nome da médica. Eu falei, o que foi? Nós fizemos alguma coisa de errado? Não, mas ela quer falar com você. Aí eu comecei a fugir da médica. Até que lá vou eu falar com ela. Ela foi e me achou, né? Aí, se escondeu muito bem. Ela falou assim, eu falei, a senhora quer falar comigo, doutora? Ela falou, quero. Quem que comanda as igrejas evangélicas? Quem é o chefe da igreja evangélica? Eu falei, doutora, eu não entendi a sua pergunta. Não, porque na igreja católica tem o Papa. Então, na igreja evangélica tem alguém. Eu falei, não é assim. Cada igreja, cada ministério, né, tem um pastor e é diferente, não é assim. Por quê? Aí ela foi falar da menina. Aí ela falou, isso é um crime, isso é um crime. Essa pessoa, o pastor dessa igreja, ele tem que ser processado. Então, olha como é que ela está. Dá para você ir lá falar para ela continuar a medicação? Aí eu falei, meu Deus, dura coisa, mas vamos lá. Na época eu tomava um remédio, né, para pressão, tinha que tomar a cada 6 horas, e eu levava no bolso para não esquecer, tá? Aí eu fui lá visitar a menina, eu falei, como é que você tá? Aí ela falou, ai tia, estou melhor. Eu falei, quantos anos você conhece a tia Neide, né, que sou eu? Aí ela falou, faz bastante, né, tia? Eu falei, faz bastante tempo. Você sabia que eu tomo remédio também? Aí ela ficou me olhando, aí eu tirei o remédio do bolso e falei, ó, eu tomo esse remédio. Se eu não tomar, o que vai acontecer? Eu vou dar a pressão vai aumentar, vai dar um AVC, sei lá, eu tenho que me cuidar. Aí ela me olhou, ela falou, tá bom, tia, eu vou tomar o remédio. Só que não deu tempo. Nossa. Ela já estava falida. O remédio não fazia mais efeito. Que chega uma época assim, sabe, que para muito tempo, então não faz mais efeito. Aí ela foi para a UTI e morreu. Adolescente, 12 anos. Por causa do quê? De uma palavra que totalmente fora. Se você tomar o remédio, você não está crendo em Deus. Como assim? Será que foi Deus que falou aquilo? E com 2 meses que ela tinha dado óbito, o pai dela morreu. Olha isso. Que aí ele foi para bebida e acabou. Quer dizer, foram 2 pessoas por causa de um erro, né? A pressa de decretar a cura, a pressa de falar que né, Deus que cura, Deus... Não, Deus cura sim. Ele tem todo o poder para isso.
todo, né? Mas se ele quiser, né? Se Deus fosse curar todo mundo, imagina esse mundo como é que não estava. Mas ele tem um propósito em todas as coisas. Hoje eu conheço pessoas que era do tempo dessa menina, que tem 35, quase 40 anos, que também é vertical, mas que se cuidou. Né? E hoje eles podem até ter filhos, né? Porque se cuida tanto que pode ter filho, o filho nasce negativado. Não é mais, não nasce soro positivo, porque o sonho de uma pessoa que é soro positivo é ter filho, é ter famílias, porque o pai, mãe deles já morreram quando eles foram cuidados por outros. Mas aí quando a criança nasce negativada, é lindo, mas tem que se cuidar. Agora, quem somos nós para dizer que a pessoa está, né? Então é difícil isso aí. Atrapalha, né? Atrapalha. Uma falta de sabedoria enorme. É muita falta de sabedoria. Mas você vai falar alguma coisa? Não, pode seguir. Mas assim, nesse contexto de histórias assim, eu fico muito curioso para saber até mais. Tem também esse lado de vocês terem visto milagres acontecerem no leito, assim? Às vezes é assim. Fala seu nome de novo. Bruno. Ô Bruno, eu vou perguntar de novo outras vezes, tá? Fique tranquila. É uma mania de chamar todo mundo de menino. Aí Pode ser também. Muitas vezes é assim, o médico... Outro dia tinha um paciente que estava na UTI e o médico chegou e falou assim para a mãe: mãe, você já se prepara que a qualquer hora ele vai dar óbito, né? Ele está muito... da UTI, esse é o mais grave. Nossa. Porque eles não escondem. Os médicos lá, eles são bem honestos e eles falam, né, que o paciente está muito grave e tal. E a mãe estava chorando muito, muito, muito. E eu estou ali olhando. Aí eu fui, ele saiu e ela estava chorando. Aí eu falei: vem cá, mãe, o que é que o médico falou? Aí ela foi, repetiu. Aí eu falei assim: foi Deus que falou? Aí eu falei: olha, eu vou te ensinar uma coisa, mas se você falar para o médico o que eu falei, a coisa vai ficar ruim. Aí eu falei assim: quando ele falar, você vai e pensa assim: seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ela não é evangélica. Ela falou: eu vou anotar aqui para mim não esquecer. Tá. Olha, o homem foi mentiroso. E Deus foi verdadeiro, porque o paciente foi voltando, foi melhorando. E quando ele saiu de lá da UTI, que hoje ele está em casa, os médicos ficaram surpresos. Então, quer dizer, é um milagre. Sim. Porque estava para morrer. As próprias enfermeiras falam: Neide, não dá nem para entender. Eu não vou repetir, né? Seja um mentiroso e Deus verdadeiro. Mas eu já vi muitas coisas desse tipo. Sim. Né? De realmente estar desenganado e Deus, né? Aí eu oro, muitas vezes eu vou no leito e falo assim: Senhor, é um jovem, Jesus, dá mais uma chance. Senhor, eu nem conheço ele, mas dá mais uma chance. Que às vezes o paciente está, né, bem, né? O Arnaldo visita também a UTI, ele sabe, é bem complicado e às vezes a gente vê o paciente indo para casa. Olha. Né? Então é muito gratificante tudo isso, de ver que Deus opera. Às vezes ele não tira a doença, está lá. Né, igual o HIV principalmente, ele pode tirar se ele quiser. Sim. Mas ele dá, né, a pessoa vai viver muito tempo se ela se cuidar. Exatamente. E você, Cris, tem algo que te impactou nesses anos?
De muitas histórias, uma mexeu bastante comigo. Igual eu falei para vocês, essa minha vida bem corrida, e aí teve um tempo que a gente precisava paramentar todos os visitantes lá na UTI, né? Para visitar, né? Para entrar no hospital e paramentar completo, né? Tinha que colocar o avental, colocar luva, colocar máscara. E aí eu falei para Neide, Neide, eu não tô conseguindo mais ir nos leitos, né? Aí eu não tinha tempo, porque era bem no meu horário de almoço, então eu pegava e não almoçava e deixava aquele período só para ir paramentar o pessoal, né? Ela falou, Cris, não tem problema, você pode visitar um leito só por dia. Você pega e anda, né, ali na UTI e você escolhe um leito. Ou então alguém que ela já estava visitando, ela falava, dá atenção para aquele paciente, dá atenção para aquele. Aí, nesse dia eu estava lá e eu peguei e andei, assim, ela não tinha nenhum que ela tinha me direcionado. E aí eu perguntei para a enfermeira, né, que estava de plantão, falei assim, como que está a situação aqui dos pacientes, né? Qual que tá pior, qual que é a situação mais delicada aqui. Aí ela pegou e me apontou, né, um leito. Aí eu peguei e entrei lá no leito, né? Então eu me paramentei toda, entrei no leito. Aí, primeiro, quando eu estava na porta, estavam 2 enfermeiras e um médico lá, que eles iam conversar com os familiares desse paciente, né? Porque quando termina a visita, o médico vai dar todo o parecer, né, técnico, né, de como o paciente está para os familiares. Quando ele saiu, aí eu peguei e olhei o nome do paciente. Aí eu vi que ele estava inerte, né? Não estava se movendo nem nada. Aí eu peguei e fui bem pertinho do ouvido dele. Aí eu peguei e falei para ele, olha, meu nome é Cristiane, eu sou da capelania evangélica. A gente podia estar trocando maior conversa aqui, mas agora no momento você não está conseguindo me responder, mas isso é por enquanto, né? Você não está conseguindo me responder. Mas eu vou falar para você, eu não sei o que os médicos têm falado, não sei o que você tem escutado aqui dentro dessa UTI, não sei o que os enfermeiros têm falado, como que têm lidado com você, mas a última palavra sobre a sua vida é a palavra de Deus, né? É Deus que vai definir, né? Se você vai ficar, se você... Então, mas você pode pedir isso para ele, sabia? Que às vezes você acha que você pode só orar, igual eu tô aqui falando no seu ouvido, não. Você pode orar com o seu coração, porque Deus ouve o nosso coração. Faça uma oração sincera, fala para Deus quais são os seus planos e tudo. Aí eu falei assim, olha, como a gente não está conversando, o ideal também era eu perguntar se você aceita uma oração, se você você não está conseguindo me responder, eu vou fazer para você uma oração. Sabe por que eu vou fazer? Porque a gente entrega aqui o que a gente tem de melhor. Então o melhor que eu posso fazer para você e as melhores mãos que eu posso te colocar agora é diante da mão do Senhor. Então eu vou fazer uma oração por você. Aí eu fiz uma oração por ele, aí eu falei, ainda brinquei com ele, foi na semana que o Lázaro morreu, né? Aquele cantor Lázaro morreu. Aí eu falei, eu vou cantar um pedacinho de uma música para você, e cantei a música do Lázaro, né? A minha vida é do mestre. Cantei no ouvido dele e fui embora. Aí passaram ali bastante tempo, aí eu não voltei mais naquele leito. Depois, quando eu voltei para ficar de novo na UTI, percebi que ele já não estava mais no leito. Aí eu peguei e fui e perguntei para a Neide se tinha falecido, né, e tudo. Ela falou, não tive conhecimento desse paciente ter falecido. Mas o tempo passou e acabou caindo no esquecimento. Aí um dia no elevador, eu estava no elevador, entrei no elevador, falei, gente, olha, como sempre, fui conversando com o pessoal, né? Aí uma mão pôs a mão no meu ombro e falou, essa voz me visitou. Olha. Aí eu peguei e virei, um rapaz alto. Aí eu falei, ai moço, você me desculpa, eu não estou me lembrando de você. Ele falou, mas eu nunca mais esqueci dessa voz. Meu Deus. Quando você falou comigo, o médico tinha entrado e a enfermeira tinham falado, olha, ele não está respondendo mais a nenhum estímulo, então a gente vai conversar, né, com os familiares e tudo. Você entrou. Quando você começou a falar comigo, eu achei que eu tinha morrido. Aí eu comecei a fazer força, achando que eu tinha chegado no céu. E aí, mas era a sua voz, e ficou
a sua voz ficou gravada. Você até cantou para mim. Aí falou da música que eu tinha cantado para ele, e ele não era também cristão. Mas aí ele disse que depois ele conseguiu se reanimar, porque quando o médico e a enfermeira entraram e falaram que ele não estava conseguindo, que ele não estava respondendo aos estímulos, né? Ele disse que foi meio que desanimando e meio que se entregando. E na sequência, eu entrei, ele falou, então eu morri. Então chegou minha hora, então alguém chegou aqui para me preparar que eu tô indo, né? E aí ele disse que começou a orar no coração dele. Senhor, eu sou teu, Senhor, eu sou teu. Porque eu tinha falado alguma coisa nesse sentido com ele. E eu não lembrava mais. E o interessante disso é que, como a Neide tinha falado para mim, Cris, você escolhe um leito e vai naquele leito. Eu comecei a achar que aquele papel meu não tinha sentido nenhum. Eu estava falando sempre com o pior paciente. Ninguém tinha voltado para me falar nada. Aí eu falei, gente, não está fazendo sentido isso daqui. Mas a Neide mandou, eu vou, né? Que aí eu voltava, ela passa o relatório para mim. Você foi? Quem que você visitou? Como que foi? E tudo, e eu passava. Mas eu não tinha tido. E aí, nessa hora, né, com essa experiência, eu falei, a palavra de Deus, de fato, ela não volta sozinha, né? Não volta vazia, né? Não é vazia, não volta. E aí você tem o retorno daquilo, ou você não tem, igual a Neide falou, que é o que acontece. Muitos eu falei no ouvido, muitos eu orei, e a gente não sabe o retorno disso, né? Muitas vezes a gente canta no corredor com todas as portas fechadas do leito e você não tem noção de onde está chegando. Mas fazer esse trabalho é ter certeza que Deus opera e que a palavra dele não volta vazia. Meu Deus. Amém. Sensacional. Falar o quê, né? Nossa. A gente vê a importância, né, desse trabalho. Eu acho que para vocês é um misto de emoções, porque vocês estão ali trabalhando, servindo, visitando, mas às vezes vocês sabem, aquele paciente que eu visitei partiu, né? Mas aquele que eu visitei estava grave e saiu. Então, é uma mistura de coisas, mas o mais bonito é ver Deus trabalhar em todos os pacientes, né? Independente de quem vai, quem fica, Deus trabalha em todos os pacientes através de vocês, né? E isso que é maravilhoso. E eu anotei um versículo que às vezes a gente lê ali na Bíblia e passa corrido, lê corrido e passa, né? Mas visitar os enfermos foi uma ordenança de Jesus, né? Que muitos de nós não cumprem. Então, as igrejas às vezes falam assim pra gente, sabia que cristão tem que dar o dízimo? Tá bom, tem que dar o dízimo. Sabia que cristão tem que fazer isso, aquilo? Mas dificilmente alguém fala, sabia que cristão tem que visitar? Que Jesus falou, né? Então, em Mateus 25, 35, 36, eu separei esse, mas tem mais até. Jesus fala, vinde benditos de meu Pai, né? Entra no reino que foi preparado. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava enfermo e vocês me visitaram. Amém. Preso e foram me ver. Amém. Então, eu acho que isso diz tudo. A gente não pode ignorar, né? E acho que o Senhor nos chamou para essa obra, né? Para visitar aqueles que estão necessitados, né? E hoje eu não sou o melhor exemplo para falar. Eu preciso melhorar, mas eu reconheço que Jesus falou para a gente fazer isso, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Aquele que crê será salvo. E aquele que não crê já está o quê? Condenado. Então, o nosso papel é esse, é levar o evangelho, né? Eu queria levar mais, eu acho muito pouco o que eu faço. Né? Eu queria muito, muito levar mais. Os quadros, né? Sabe aqueles megafones? Colocar um globo ali. Para todo mundo ouvir, né? Mas quem sou eu, né? Sou muito pequena ainda, mas Deus é grande e Ele tem trabalhado realmente. A gente está vendo a vinda de Jesus, o quanto está próximo. E é como vocês falaram, né? Tem experiências que vocês não ouviram o retorno, né? Não. Não chegou a vocês, porque vocês às vezes passaram por uma porta, cantaram. E eu até ouvi esses dias falar que uma história de um pastor, acho que é verídica mesmo, do Cazuza, acho que vocês já devem ter ouvido falar também. Eu vi essa reportagem. Vocês viram sobre fiquei muito feliz, porque eu sempre achei que ele tinha ido sem Cristo, né? Exato. Mas aquela
Essa reportagem foi bem impactante. E assim, foi no leito. Foi ali, e talvez assim, a repercussão que teve não foi tão grande quanto a fama que ele teve, o auge dele, né? Mas o maior momento da vida dele, o auge realmente foi no leito. E às vezes vocês experimentam o auge das pessoas, porque o maior milagre da pessoa não é ser curado, o maior milagre da pessoa é ser salva. Verdade. Sim. E é o que vocês mais experimentam. E muitas vezes vocês não sabem porque passou por uma porta, falou, mas não teve o retorno, mas dentro do coração dela ela creu. E aí ela foi salva. E isso é fantástico. E a gente também tem a experiência assim, Bruno. Isso. Né? A gente visita muito a UTI, como os outros leitos, mas essa daí foi na UTI. Então, todos os dias eu ia na UTI e entrava leito a leito. Chegou um dia que aí eu pulei um leito. E aquilo me incomodou. E eu fui para casa e fiquei incomodada. Daí eu falei, Senhor, eu não entrei naquele leito. Porque mesmo que o paciente está em coma, os médicos falam, né, como a Cris falou aí, a audição é a última que perde. Então ele está ali, não está tendo nenhum movimento, nada. Você fala, se você pegar aquele paciente e jogar para cima, ele está ali. Parece que está falando com um morto. E aí eu passei e não entrei naquele quarto para falar com aquela paciente. Aí pedi para Deus uma oportunidade para ela. E aí, quando chegou no outro dia, eu fui entrando leito a leito e fui... Aí a enfermeira foi e me embarrou. Ela falou, Neide, entra nesse leito aqui que eu acho que ela não passa de hoje. Quando eu olhei, eu tinha esquecido dela. Quando eu olhei a paciente que eu tinha pedido uma oportunidade, meu Deus, eu quase não sabia o que fazer. Aí entrei no leito. E aí eu falei, olha, né, eu estou aqui para fazer uma oração por você. Eu quero te dizer que você não está sozinha, Jesus está aí do teu lado. Aí onde você está, eu sei que você não pode falar, você não pode estar, mas na sua mente, no seu coração, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí fiz a confissão, né, e fui falando para ela e confessando ali, ela em pensamento, né. Aí eu fui orar, eu falei, agora eu vou fazer uma oração por você. Quando eu fui orando, eu ouvi os aparelhos diminuindo. Eu falei, ai meu Deus, ela está dando óbito. E foi justamente isso. Acabei de orar, ela deu óbito. Nossa. Deus deu aquela oportunidade para ela, né? Então, isso é para a gente saber que a pessoa foi com Cristo. Eu sei que a gente vai ter muita surpresa no céu, como o povo fala, né? Mas só de você falar, você levou Cristo ali. Ela teve a oportunidade de abrir o coração e aceitar Jesus, né? E querer Jesus na sua vida. Então, isso é muito gratificante. Muitas coisas a gente realmente não sabe, né? Se aceitou ou não, mas uma vez eu até questionei isso com o pastor. Ele falou, Neide, a gente não precisa saber, porque é Deus quem trabalha naquela vida. Sim. Eu falei, mas às vezes eu queria saber. Uma vez eu até pedi para Deus, falei, Senhor, eu já falei tanto do Senhor para ele, e o paciente estava em coma, já estava quase indo. Eu falei, será que dá para o Senhor trazer ele de volta? Só para me saber que ele está firme com o Senhor. Olha a ousadia da pessoa. E não é que Deus trouxe o paciente de volta, ele voltou do coma. Aí eu falei assim, e aí, como é que você está? Você está firme com Jesus? Estou firme com Jesus, sim, irmã. Aí começou a falar, tal. No outro dia, o paciente deu óbito. Nossa. Meu Deus. Ele entrou em coma de novo. Olha a curiosidade, né? Eu não precisava saber, mas eu estava tão aflita por causa dele, por causa de tudo que eu conhecia dele, eu precisava saber. Sim. E Deus, ele matou essa minha curiosidade. Foi muito gostoso. É um ânimo, né? Que ainda ânimo, dá um ânimo mesmo.
Amém. Gente, olha só, o nosso tempo passa rápido. A gente já tá no finalzinho da nossa conversa. Ainda tinha muita coisa que eu queria perguntar. Muita coisa. Eu queria saber o que fazer e não fazer do lado de um leito. Eu queria saber mais trabalhos que vocês realizam, porque eu sei que a capelania, você pode envolver muitos trabalhos, usar dias, né? Dia das Mães, Natal, para evangelizar, artesanato, literatura. Eu queria perguntar várias outras coisas. Quem sabe uma outra oportunidade. Mas o nosso programa, ele tem ele chama Querigma. E esse nome Querigma significa anúncio. E anúncio da fé. Não só qualquer anúncio, né? Então a gente faz uma pergunta no final para cada convidado que vem, como se você fosse colocar uma manchete num jornal, assim. Se vocês pudessem resumir a Bíblia em uma frase, fazer uma manchete, assim, a Bíblia é tal coisa. Como que vocês fariam isso? Eu gostaria muito de ouvir a resposta de vocês. Vou começar agora pela Cris. Se você pudesse resumir a Bíblia, Cris, em uma frase, como você faria? Deus se mostra para você através da Bíblia. Amém. É a revelação, né? É a revelação. Glória a Deus. E você, Neide? Eu acho que a Bíblia se resume nisso. É um homem que foge e um Deus de amor que busca. Amém. Amém. Muito Então, bom. Ó, arrepiei. Muito bom. Muito bom. Passou rápido, né? Caramba, eu tô aqui querendo ouvir mais, eu tô querendo ir pra capelania, tô querendo participar. Bom, mas eu vou ter que fazer isso fora daqui agora, vocês vão me ajudar, né, a encontrar quem possa me auxiliar, porque eu tô impactado pelas histórias que vocês contaram, pelo amor que dá pra ver de vocês, assim, exalando pelo que vocês fazem, e principalmente por Deus, porque sem amor a Deus a gente não consegue fazer isso como vocês fazem. Então eu oro para que Deus continue abençoando vocês, capacitando vocês. Amém. E que me dê a oportunidade de um dia acompanhar também vocês nesse trabalho, projeto lindo. Quero muito. O Eduardo, que é o meu chefe, fica incendiando também meu coração. Ó, eu aprendi isso. E aí agora eu quero também aprender para poder participar. Agradeço demais a presença de vocês. Demais. Vocês acrescentaram muito da nossa vida, né? E de demais. muitas pessoas que vão assistir esse podcast. Que Deus abençoe muito. Amém. Amém. E, só pra gente encerrar, se alguém quiser, alguém que tá ouvindo, Isso. se alguém quiser contribuir com alguma coisa pro ministério, às vezes mandando algum material, às vezes mandando alguma coisa que vocês precisam, existe um meio pra fazer isso? Ou tudo isso é feito através das igrejas de vocês? Como que isso funciona? Não. Pode ligar, né, na capelania em si, e aí a gente entra em contato, ou ligar para mim, né, no caso, a gente entra em contato com a pessoa e faz, igual a pessoa às vezes fala, eu quero participar da capelania, como é que eu faço? Certo. Então daí eu falo assim, vem, né, eu estou aqui todos os dias, você vem e a gente conversa, né, então é através do telefone realmente. Tá o e-mail, tá? Se quiser o e-mail também, não tem problema nenhum. Tá, então vamos fazer assim, Bruno. A gente vai pegar o contato telefônico com elas e a gente deixa na descrição do vídeo do YouTube aqui embaixo. A gente vai deixar lá bem destacado, assim. Perfeito. Contato para contribuição ou para informações. Aí a gente coloca lá. Então você que tá ouvindo já tá aqui na descrição. Pode ser? Show, perfeito. Eu mesmo já vou lá, velho. Cris, Neide, Deus abençoe. Foi uma honra, um prazer. Amém. Galera, obrigado por vocês terem acompanhado. Elas vão se despedir, né? E eu cortei. Vocês querem falar mais alguma coisa, despedir? A capelania está aberta. Amém. Tá? Então, como Jesus falou, a seara é grande e são muito poucos os ceifeiros. Então, a gente tem orado realmente para o Senhor da seara para estar mandando mais ceifeiros. Então, a necessidade é muito grande de pessoas ajudando. As portas do hospital estão abertas, mas nós somos poucos. Todo canto que a gente vai tem alguém precisando, mas a gente não tem perna para tanto. Então, se quiserem realmente, é só ligar, né, entrar em contato
Só precisa ser, né? Frequentar uma igreja evangélica há mais de um ano, ter um conhecimento bíblico, né? Ser batizado, isso tudo a gente exige. Certo. E Tá disposto. Para a gente conversar, e tá disposto. Ter o coração na obra, né? Sim. Amém. Amém. Mas Deus abençoe vocês. Amém. Amém, Cris. Então, a gente, às vezes, como eu mesmo, se sente incapaz, né? Ou então tá tão preso nos trabalhos da igreja e tudo. Mas Deus é quem nos capacita, né? Então, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Então, assim, que você vai ser muito mais abençoado. A gente contou aqui alguns testemunhos nossos aqui, mas, na verdade, mais abençoado do que aquelas pessoas que a gente visita, somos nós. Porque Deus vem, Ele completa o nosso coração, a gente também se sente abraçado. Então, mais do que aquelas pessoas, a gente aprende todos os dias. Então, esse é o nosso testemunho para que você faça parte disso e sinta isso. Como é bom estar do lado de quem quer que a gente esteja do lado. Amém. Amém. Sensacional. É isso, gente. Agora está completo. Galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Curte, compartilha, segue a gente no Instagram, QuerigmaBR, o nosso TikTok. Esse TikTok eu preciso ir lá e assistir o vídeo do Ronaldo dançando, tá bombando. O nosso Spotify. Eu tô falando isso pro pessoal ir lá. E ninguém acha e fica, caramba, cadê esse vídeo? eu vou ter que lançar uma dança lá. Aí a gente bomba de vez. Que Deus abençoe muito vocês. Se vocês quiserem comentar aqui, falar alguma ideia, alguém que vocês querem que a gente traga aqui, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Amém. Deus abençoe muito. Valeu, pessoal. Deus abençoe.